Normalmente acontece na vida da gente, que a mistura e ocasional recurso e utilização de cada um desses sistemas, um só se sobrepondo ao outro. Antes de começar isso aqui, eu quero dar um conceito físico para vocês, que é a primeira lei da termodinâmica. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, certo? Então a gente não produz energia, a gente não gasta energia, a gente transforma energia. Você não tem energia diretamente obtida da gordura. Você não tem energia diretamente obtida da glicose. Você tem energia por trocas de fosfato do ATP. Isso aí só vale quando é transformado em ATP. Ok? A gente tem sistemas no nosso corpo que a gente chama de endergômenos e exorgômenos, que é relacionado ao gasto energético para produzir energia. Diferente do cálculo simples de quilocaloria, onde você queima um produto e diz o tanto de energia que ele fornece, no nosso corpo esse produto é queimado em etapas. Porque em etapas você consegue obter mais energia dele. Ok? Mesmo que em alguns momentos seja necessário gastar para obter essa energia. Então, antes de tudo, pessoal, a gente tem como fonte energética o ATP. Isso aqui é uma molécula de ATP, adenosina trifosfato. Eu tenho um açúcar, uma ribose, uma adenina, ou seja, o ATP é um nucleotídeo, a exemplo do RNA e DNA. O grande detalhe é que ele é um nucleotídeo que, no lugar de trazer uma memória, ele traz energia, certo? O RNA livre e o DNA livre, ele tem esse formato também, com 3 fosfatos acoplados a ele. Certo? Um detalhe importante é que a ergonomia de cada um desses fosfatos é diferente. O ATP, quando perde esse primeiro fosfato, ele fornece cerca de 7,8 quilocalorias. Quando ele perde esse segundo fosfato, ele fornece menos da metade dessas quilocalorias. Por isso, muitas vezes é mais jogo para o corpo ressintetizar ATP a partir do ADP do que quebrar o ADP. Muitas vezes é mais negócio. Fora que o aumento do AMP é um sinalizador alostérico de várias enzimas. Quando eu tenho AMP em excesso na minha célula, é um sinal de que algum desastre energético, a nível energético, está acontecendo. E dispara a atividade de várias enzimas que tem como função fornecer energia. Só complementar, como ele acabou de falar aí, por exemplo, você tirar um fosfato do ATP, tirar um fosfato do ADP e tirar um fosfato do AMP, teoricamente você está tirando um fosfato de cada um. O que você faz é a mesma coisa. Eu tiro um fosfato, mas o engraçado na fisiologia e na bioquímica não é só o que, é como você faz. Então, oxidar a glicose é uma coisa, mas como você oxida a glicose é outra coisa. Então, se você tirar a maneira que você tira o terceiro fosfato, libera muito mais energia justamente pelas repulsões dos outros 2 fosfatos anteriores. Quando você tira o último fosfato, para deixar só praticamente a adenina mais a ribose, que a gente chama de adenosina, você tem um outro processo. Então, no corpo, às vezes, não é só o que acontece, é como acontece. O gene é expresso, mas como esse gene é expresso? E aí entra a epigenética, que eu trabalho muito lá. Então, o como também é importante. Eu falo lá no comecinho, como é que se calcula a caloria de um alimento? Só que a caloria de um alimento é uma coisa teórica, como se fossem os gases ideais. A maneira como eu falei, eu tenho 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de carboidrato no meu corpo gera uma caloria X, no meu corpo dele gera uma caloria Y. Porque não vai ser metabolizado, não vai ser catabolizado da mesma maneira.
Depende de vários estados que a pessoa tem. É isso como eu tinha falado, estado hormonal, humoral, de neurotransmissor, estado de nível de substrato, tem mais substrato, quais são os aminoácidos? Tem aminoácido em abundância? Tem, mas quais são? É mais arginina, é mais leucina? Tudo isso, as rotas metabólicas, como ele falou, você tem os substratos atuando como inibidores ou ativadores nanostéricos, de várias enzimas. E aí, como eu falei ontem, o metabolismo ele é tangido para uma via específica. Então, realmente, como é muito importante. E o interessante é que mesmo isso aqui sendo precioso, mesmo a gente usando o ATP para basicamente todas as funções celulares, a gente não consegue armazenar muito ATP, porque a ATP é uma molécula pesada. Para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa participa de uma maratona, ela ressintetiza em peso aproximadamente 80 kg de ATP. Já imaginou se ela tivesse que guardar 80 kg de ATP para correr? Seria 80 kg de ATP fora o peso dela. Então é mais conveniente para o corpo ter algumas fontes energéticas que ele armazena e pode transformar em ATP do que armazenar logo só ATP. Outro exemplo interessante que tem no McCartney, quem já leu sabe esses exemplos que eu estou usando, é que a pessoa inativa ressintetiza o equivalente ao peso de 2 Boeings em ATP até os 45, 50 anos. Inativa. Imagine quem é ativo, né? Quem está constantemente ressintetizando. Dessa forma, eu tenho que ter formas de estar mantendo constante os meus níveis de ATP. E essas formas são mediadas principalmente... Foi mal, pessoal, deixa eu voltar aqui. Principalmente por enzimas, né? Então, isso aqui é a hidrólise do ATP, ó, com ATPase, uma grande família de enzimas, como a gente acabou de falar de uma, que é presente na miosina. Essa aqui é no meio, que faz a simples conversão do ATP com a água em ADP mais fosfato, e tem aquele valor em quilocalorias que eu disse, quando você quebra o terceiro fosfato, ó, 7,3 quilocalorias por mol de ATP. Aqui eu tenho uma enzima que, quando os níveis de ADP ameaçam começar a subir, ela ressintetiza ATP a partir do ADP, ó. Ela tira um fosfato de um ADP, faz um ATP e um AMP, que é a adenila ciclase. E aqui eu tenho uma que é bem conhecida, que até usam para justificar a suplementação de creatina, que é a creatina quinase, que pega a fosfocreatina, tira o fosfato da creatina, adiciona ao ADP, formando novamente o ATP com a creatina livre de fosfato. A gente consegue armazenar cerca de 8 vezes mais creatina do que ATP. E a creatina, dificilmente você satura seus níveis celulares só com alimentação, mesmo a carne sendo rica em creatina. Então parece, pelo menos no que dizem os estudos hoje, que um suplemento que faz o que se propõe a fazer é a creatina, se suplementar com a creatina. Como eu disse, ó, ATP é usado para várias funções das células em geral, transmissão nervosa, contração muscular, circulação, síntese tecidual, digestão, secreção glandular, concentração muscular de lactato, depressão de ATP. Isso aqui mostra que em déficit de oxigênio, os níveis de ATP são gastos, que é depressão, né? Vão aumentando de acordo com o déficit de oxigênio. Vocês lembram daquela imagem que eu coloquei, que eu disse que em toda atividade você tem uma parte que é feita com déficit de oxigênio? É o que esse gráfico está mostrando, que à medida que vai aumentando o déficit de oxigênio, com o passar, não necessariamente nem da atividade, começa a depressão do ATP intracelular. Isso aqui é uma relação
entre a duração do exercício e a energia que eu obtenho pelo ATP. E reparem que eu só consigo o máximo de produção de energia do ATP celular nos primeiros segundos de exercício. Isso aqui são com as fontes de ATP que já existem dentro da célula. Depois, com o progredir do exercício, eu não tenho mais essa fonte de ATP. E essa relação é aquela que eu disse que acaba confundindo alguns profissionais de educação física, né? Que quando você tem um exercício de duração de 10, 30 ou 60 segundos e você tem a divisão das fontes de possibilidade de obter energia através de fontes sem a presença de oxigênio ou com a presença de oxigênio, você vê que nos 10 primeiros segundos de exercício, 90% da fonte energética desses 10 primeiros segundos é obtido por fontes anaeróbicas e só 10% a partir de fontes aeróbicas. E com o aumento do exercício, da duração do exercício, você vai invertendo esse percentual, certo? Até 60 segundos, que são 2 minutos de exercício, ainda é predominante o metabolismo anaeróbico para fornecimento de energia. A partir de 2 minutos, o metabolismo aeróbico já fica igual com o anaeróbico e daqui para frente, se o exercício continuar, a maior parte de produção de ATP, de fonte energética, é a partir de vias oxidativas de produção de energia. Ok? Eu coloco isso aqui para mostrar para vocês um negócio que é errado e que é outra definição que o pessoal tem. Normalmente a gente diz assim, ó, fontes glicolíticas aláticas de produção de energia. Aí taca essas fontes a partir de ADP e AMP aqui, ó. ATP, ADP e AMP. Cadê a glicose aqui? Para dizer que isso aqui é uma fonte glicolítica. É lógico que vai ser alática. Se eu não tenho a glicose para ser quebrada, como é que eu vou produzir um lactato? A melhor definição disso aqui é via anaeróbica de produção de energia. Você não precisa usar essa terminologia glicolítica, porque não tem glicose, não tem quebra de glicose aqui, e muito menos alática. Como é que vai ser alático se... É lógico que é alático. Não tem glicose para ser quebrado, para produzir lactato. Eu posso ter uma quebra de glicose que acaba tendo como substrato o lactato, certo? Que também é na ausência de oxigênio e é produzida no citossol da célula, né? Mas tem uma reação da glicólise que é uma oxidação. Tem uma reação, então eu não posso dizer que isso aqui é totalmente anaeróbico. Uma das 9 reações é aeróbicas. E eu tenho o metabolismo oxidativo, que é o metabolismo dos macronutrientes, né, que acabam gerando ATP. Lógico que com a quantidade diferente de ATP, dependendo do substrato. Isso aqui o Ítalo deve detalhar bem melhor para vocês, para falar das fontes energéticas. Isso aqui é a classificação que eu tenho, ó. Então é mais correto, aquela imagem inicial que eu mostrei, aqueles 3 círculos, com sistema de energia a curto prazo, a longo prazo e imediato, a gente raciocinar dessa forma: os sistemas que fornecem energia imediatamente, sistema que fornece a curto prazo e sistema que demora um pouco para fornecer energia e a duração do exercício. Então eu pego um exercício curto, bem intenso, eu tenho a maior parte fornecido pelos sistemas de energia imediata. Ó. Até 10 segundos, quase 100% do ATP que eu preciso, eu consigo imediatamente através do próprio ATP que eu tenho e da ressíntese desse ATP através daquelas vias que eu mostrei para vocês, entre elas a da creatina. À medida que o exercício vai aumentando a duração, eu vou diminuindo esse sistema de energia imediato e vai entrando os outros 2 sistemas em ação, que é o a curto prazo, que ele me fornece uma energia boa durante 2 minutos de atividade. Isso aqui é a glicólise
anaeróbica, mas que com o perdurar do exercício, ela continua fornecendo alguma energia, mas vai caindo em proporção, ó. E essa aqui, as fontes de sistema de energia a longo prazo em geral. Como a gente está usando como substrato para ilustrar a glicose, a gente pode dizer que é a glicose oxidativa, mas não necessariamente só a glicose. Ok? Para a gente falar das vias oxidativas um pouquinho mais na frente, é preciso a gente entender onde é o que na mitocôndria. Então a mitocôndria tem uma membrana externa, a mitocôndria tem uma membrana interna, é como se fosse um saco cobrindo um amendoim, certo? Essa parte de dentro do amendoim é a membrana interna da mitocôndria. Eu tenho um espaço intermembrana, que é um espaço entre uma membrana e outra. Eu tenho dentro da mitocôndria a matriz mitocondrial, que é onde ocorre o ciclo de Krebs, por exemplo. E eu tenho as cristas mitocondriais, que é essa parte da membrana interna. Ok? Com esse pau aqui mostrando, não tem como errar, né? O passador ainda pode dar uma dúvida, né? Onde há alguma coisa, mas aqui, ó, é aqui, ó. Ok? Sistema de transporte de oxigênio, né? Só mostrando. Isso aqui a gente precisa de uma aula todinha para explicar esse processo de transporte do oxigênio. Mas só para ilustrar de forma mais simples, né? Pessoal, antes de eu falar rapidamente, porque eu acredito que o Ítalo vai demorar um pouco mais nessa parte. Antes de eu falar rapidamente sobre as fontes de energia, a gente tem que entender as atividades enzimáticas, porque são várias enzimas envolvidas nesses processos. Então, enzimas são grupos de substâncias orgânicas de natureza proteica, geralmente, que têm atividade intra ou extracelular. E o principal, elas têm funções catalisadoras. O que é uma substância catalisar alguma coisa? O que é que ela faz, basicamente? Ela acelera aquela reação. Aqui no texto diz que sem a presença dela dificilmente ocorreria. Na verdade, tende a ocorrer. Mas em virtude de outros fatores talvez não ocorra, né? Por exemplo, a digestão sem nenhuma enzima poderia demorar 50 anos para ser feita. Mas tende a ocorrer. Dificilmente depois de 50 anos, né, não vai ter nenhuma mudança naquilo ali. Elas reduzem a atividade de ativação de uma substância. Tem um turnover lento. Só a mitocôndria tem cerca, quantitativo, né, de 10 bilhões de enzimas. Uma enzima só pode fazer milhões de reações e as células têm milhares de enzimas. Esse sistema aqui, pessoal, que é o da substrato chave fechadura, né? Eu não sei mais porque não é mais utilizado, pelo menos não nesse raciocínio inicial, né? Rendeu o Nobel para Emil Fish, né? Que era a atividade da enzima. A enzima tem um sítio ativo. O que atrai a enzima, o que a deixa funcional é justamente o seu substrato. A junção da enzima com o substrato catalisa uma ação que normalmente já aconteceria. No caso aqui eu tenho a maltase. Aqui eu tenho uma maltose, e a maltase faz com que ela se separe em 2 moléculas de glicose. Isso aí rendeu o Nobel para Emil Fish, mas hoje se sabe que não é dessa forma. Depois eu vou mostrar o sistema mais atual, embora tenha clareado a visão, essa ideia inicial dele. As enzimas, elas tinham várias classificações, as enzimas tinham várias nomenclaturas decorrentes de suas funções, principalmente, e essa agência
a União Internacional, né, de Biologia Molecular, de Bioquímica, padronizou em grupos as enzimas. Hoje as enzimas são classificadas em oxirredutase, que promovem ações de oxirredução. O que é uma ação de oxirredução? Eu tiro uma parte de uma substância e dou para outra. A substância que perde essa parte é oxidada, a substância que recebe essa parte, embora esteja recebendo, é reduzida. E como exemplo, a gente tem a desidrogenase láctea. A gente tem enzimas que são transferases, que faz basicamente o mesmo que a redutase, só que transferindo grupos geralmente um pouco maiores. E a oxirredutase são tipos de transferases. A gente tem, por exemplo, a hexoquinase, que tira um fosfato do ATP e coloca no sexto carbono da glicose para aprisioná-lo dentro da célula. A gente tem hidrólises, que fazem reduções de substratos através de quebra por água, né, de ligações peptídicas, como as peptidases. Tem líases, que são quebras de grupos ingerais, como a anidrase carbônica, e a amidrase carbônica cobriu a isomerase. A isomerase a gente tem algumas dentro da glicólise. Ela é uma enzima que pega a organização de uma substância e ajeita de outra forma, faz um isômero da própria substância, né? A mesma substância organizada de uma forma diferente. E a gente tem ligases, que faz, o próprio nome já diz, né? Quebra ligações. Aqui tem uma justamente da glicólise, que é a glicose fosfato isomerase. Uma ligase, um exemplo, é a piruvato carboxilase. As enzimas têm várias condições para sua ativação. Aqui a gente tem dois tipos de enzima que têm a mesma função, que é quebrar proteínas, né, que são a pepsina e a tripsina, só que as duas são ativas em pHs diferentes. A pepsina num pH mais ácido, porque ela é estomacal, e a tripsina num pH mais básico, porque ela está no intestino delgado. Aqui exemplos de hidrólise e de condensação, as duas usando molécula de água ou para dissociar uma substância, ou para unir uma substância. Reparem que aqui tem um oxigênio que liga, a sacarose, ó. Com a molécula de água, eu fico com um HO desse lado, compensando esse O que a substância perdeu. Fico com a hidroxila desse lado e com um grupo H desse outro, formando uma frutose e uma glicose. Ela acelera essa quebra que normalmente já ocorreria no meio aquoso. E aqui o contrário, né? A união de duas moléculas de glicose. Por desidratação, um processo de condensação. Todas essas figurinhas mais coloridinhas assim são todas do Macaulay, né? Acho que o pessoal da educação física olha e já tem aquela sensação sentimental quando vê. Isso aqui, na verdade, é como a gente entende que funciona hoje, né? Uma enzima com estrutura bem maior do que o seu substrato, não naquele formato chave e fechadura, né? Onde os dois são quase do mesmo tamanho. E o sítio ativo, pessoal, é um local. Quando vocês entendem que a enzima é um tipo de proteína que ficou no seu formato final, né? Que é quaternário. Você entende que esse sítio ativo aqui, os aminoácidos que formam essa proteína se organizaram de um jeito que eles estão ligados por vários tipos de ligações, ligação covalente, ligação peptídica. E esses tipos de ligação são específicos para acelerar algum tipo de reação. Quando a gente falar da formação da proteína, eu explico de uma forma melhor essa parte aqui. É só para vocês visualizarem como é
uma enzima realmente. Essa aqui é a dihidrofosredutase. Essa aqui é a hexoquinase. Corra linda, né? Tatuar a hexoquinase. Sem a enzima, o substrato tende a formar o produto final. Só que com um custo, né? Uma equação de Gibbs, um custo energético enorme. Com a enzima, essa ação é bem mais acelerada e o principal não é a rapidez, né? Nem a rapidez lógico que é fundamental, mas o principal também é isso aqui. O custo ergonômico bem menor. A maioria das proteínas funciona, se ela não for alostérica, por essa fórmula aqui, que diz o km da proteína. Eu combinei até com a Cleton falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque ele falou dos glúteos ontem. A principal diferença entre as isoformas dos glúteos é o km deles. O que é o km? É a concentração onde a enzima adquire metade da velocidade de reação que ela tem. Então você testa várias substâncias assim em laboratório, acrescentando o substrato dessa enzima e vendo a velocidade de reação. A diferença dos glúteos, basicamente, principalmente glúteo 1 e glúteo 2, é o km deles. É a quantidade necessária para ele ficar mais ativo. Então o glúteo 1, por exemplo, ele tem uma atuação normal com valores pequenos de glicose. Enquanto o glúteo 2, ele percebe um aumento da glicose sanguínea. De forma bem resumida, é assim que funciona. O glúteo 2 é de baixa seletividade e alta condutividade. É o cara solteiro no Fortal. Nada seletivo e altamente agregador. Funciona assim, pessoal. O km é a principal motivador da enzima, a menos que ela seja uma enzima alostérica. Então a gente tem aqui, por exemplo, a fosfofrutoquinase. O principal motivador de uma enzima geralmente é seu substrato. No caso da fosfofrutoquinase, a frutose 6-fosfato. Certo? Só que alguns estados celulares, como o ATP em excesso e o citrato, que é o mesmo citrato mitocondrial, funcionam como fatores alostéricos para que a enzima não seja ativa. Eu não vou mais continuar naquela quebra da glicólise, principalmente porque a fosfofrutoquinase ela vai adicionar outro fosfato aqui, vai gastar outro ATP. E eu não vou fazer isso se eu tiver ATP em excesso ou citrato em excesso, que é um marcador de que eu estou tendo produção energética oxidativa. Então isso aqui são fatores alostéricos, são fatores fora do sítio de ligação da proteína que modulam a atividade dela, ou aumentando ou reduzindo. Ok? Isso aqui é em relação ao km, né? Dois dos pesquisadores que contribuíram. Uma das equações de cálculo de velocidade de ação enzimática tem justamente o sobrenome dos dois, que é o Michaelis Mentens. E as mulheres sempre contribuindo para a ciência, inclusive com a descoberta da fila dupla do DNA. Vai tirar uma foto? É. Infelizmente, né? É assim. Mas hoje a gente sabe, né? A gente reconhece. Alguns. Coenzimas são substâncias orgânicas que não são proteínas, que têm funções de auxiliar algumas enzimas, né? Algumas enzimas só são ativas na presença de coenzimas. Duas bem conhecidas são a nicotinamina adenina de nucleotídeo, que é a NAD, e a flavina adenina de nucleotídeo,
que é a FAD. Já tinha? Batido a foto? Já. E só alguns detalhes, pessoal, foi por isso que eu mostrei aquela mitocôndria. A glicólise ela acontece no hialoplasma, né? E ela acontece na ausência de O2, embora uma das reações seja de oxidação. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais. Foi por isso que eu mostrei aquela imagem para vocês se situarem rapidamente onde está acontecendo cada processo dentro da célula. Isso aqui é a captação de glicose pelos membros inferiores, de acordo com a duração do exercício, e a gente viu que uma das fontes de energia é a quebra da glicose, né? Então a gente tem que exercícios entre 76, 5%, 90% do VO2, ele pode ter boa parte dele, da energia fornecida por ele, através da captação de glicose. Esse gráfico também é clássico, né, do McArdley, mostra o displênio de energia em relação à intensidade do exercício e os substratos. Então eu tenho para exercícios de intensidade baixa, né, 25% do VO2, a maior parte dele fornecido por ácidos graxos livres, ó. E exercícios onde eu tenho até 80% do consumo de oxigênio aumentado fornecido por glicogênio muscular. Isso aqui é a glicólise. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Aqui tá mais bonito aqui. Que a glicólise, eu tenho uma glicose livre. Certo? A glicose entra na célula através dos transportadores que o Aclerton explicou ontem, que são os glúteos. Aí, assim que a glicose entra na célula, eu tenho uma proteína chamada hexoquinase, que quebra um ATP, pega o fosfato, adiciona ao sexto carbono da glicose, formando a glicose 6-fosfato. Essa reação visa prender a glicose dentro da célula, para que ela não possa sair. O fígado e o rins tem uma enzima chamada glicose 6-fosfatase, que tira esse fosfato e permite que a glicose saia, mas o músculo, por exemplo, não tem. Eu tenho aqui uma isomerase, que eu disse para vocês que reorganiza uma enzima de um formato diferente e transforma a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. A terceira reação, a gente já falou dessa enzima agora há pouco, que é a fosfofrutoquinase. Se não tiver aqueles fatores alostéricos, o que é que ela faz? Quebra outro ATP, adiciona esse ATP ao carbono 1 e eu fico com frutose 1,6-bifosfatase. Tem alguns livros que botam difosfatase, mas di é prefixo para quando tem dois fosfatos num só carbono, no mesmo carbono. Como aqui são dois carbonos diferentes, é bifosfatase. Certo? A partir daqui, a ideia até aqui, pessoal, foi tentar deixar um lado isômero ao outro, deixar parecido. Mas ele ainda parece um cara vesgo. Então tem uma reação que vai ocorrer só de um lado, tem a quebra. É só lembrar que o piruvato e o lactato tem só 3 carbonos, enquanto a glicose tem 6. Certo? Então vai ter a quebra por uma aldolase e um lado só da reação vai sofrer outra isomerase para ficar igual a esse. A partir daqui, ó, da glicoraldeídio 3-fosfatase, essa via fica igual. Ó. Então está acontecendo isso aqui e aqui embaixo.
Aqui eu tenho uma desidrogenase, que arranca um hidrogênio desse lado e, consequentemente, do outro. E aqui entra aquela coenzima que a gente falou, que é o NAD. Na sétima reação, através da fosfoglicerato quinase, eu tenho a primeira produção energética. E se está acontecendo aqui, está acontecendo na outra via que eu disse. Até agora eu só paguei o que eu gastei, né? Gastei 2 ATPs aqui no começo. Passo por outras reações e chego até esse substrato, que também é um substrato importante para a gliconeogênese, que é a fosfoenolpiruvato, aonde tem a formação de outro ATP pela piruvato quinase e o saldo de 2 ATPs no final. Gastei 2 aqui no começo, produzi 2 aqui, pagando os 2 que foram gastos, e produzi mais 2 aqui embaixo. Dessa reação toda, eu tenho como final da glicólise a produção de piruvato. Normalmente, pessoal, essa equação vai para a produção de lactato, porque não há necessidade de quebrar a glicose. Se essa via aqui fosse para a via oxidativa, quer dizer que eu tenho um oxigênio, e normalmente eu vou utilizar como substrato algo que me forneça mais energia. Então, mesmo no repouso, do jeito que a gente está, quando ocorre glicólise, tem uma pequena produção de lactato, que rapidamente é regenerado por outros músculos. Certo? O ciclo da glicose, a glicólise, também é chamado de ciclo de Emblin-Mieloff, em homenagem aos 2 descobridores do ciclo. Foto. Essa molécula solta de lactato, ou de piruvato, caso o meu corpo não tenha oxigênio mitocondrial, eu preciso desocupar esse NAD para continuar fazendo glicólise. Então, uma forma de desocupar esse NAD e ele despachar aquele H+, que ele pegou naquela sétima reação, é produzir uma molécula de lactato, que nada mais é do que o piruvato mais 2H+. Essa reação é feita por uma enzima chamada desidrogenase láctea. Não, lactato desidrogenase. A lactato desidrogenase é bem mais presente em células glicolíticas, em células de produção de força, do que em células oxidativas. Aqui só para ilustrar de outra maneira. Aqui a degradação do piruvato, né, quando o músculo está ativo. Aqui ele está sofrendo gliconeogênese, né, pelo fígado, mas boa parte desse lactato pode sofrer gliconeogênese nos próprios músculos próximos ao músculo ativo, os músculos inativos próximos ao músculo ativo. Como é o nome desse ciclo, pessoal? Ciclo de Cori. Quando eu tenho lactato e posso produzir nova glicose a partir desse lactato e liberar novamente para circulação com o músculo ativo. Essas partes, pessoal, eu estou passando um pouquinho mais rápido porque eu acredito que o Ítalo vai detalhar mais. Mas isso aqui é interessante. Isso aqui é aquela compensação que eu falei para vocês do pulmão, como um órgão tampão. Isso aqui é a ventilação, aqui é o consumo de oxigênio. O traço
O traço amarelo é o lactato sanguíneo, o vermelho é a ventilação por minuto. Reparem que até esse ponto, mais ou menos, até por aqui, eles têm um aumento linear. À medida que a velocidade, a ventilação vai aumentando, o consumo de oxigênio vai aumentando. Isso aqui é um exercício progredindo, né? Então estou consumindo mais oxigênio com o passar do tempo e minha ventilação, consequentemente, vai aumentando. É de se esperar que a ventilação aumente proporcional ao consumo de oxigênio, né? Eu estou aqui praticando uma atividade, cada vez consumindo mais oxigênio e, consequentemente, ventilando mais. Eu estava usando esse óculos aqui o tempo todo. Mas, em alguns pontos, no lugar dela subir proporcionalmente, eu tenho uma compensação ventilatória. Eu começo a ventilar mais do que o que estava sendo proporcional ao meu consumo de oxigênio. Vocês repararam que se essa reta continuasse proporcional, ela seguiria por esse pontilhado. Mas no lugar de fazer isso, ela faz essa curva aqui. Certo? Um ponto um pouco mais acima, mesmo depois dessa compensação, no lugar de seguir reto aqui, ela tem outra compensação. O que tem de comum nesses dois pontos, onde minha ventilação aumenta em relação ao meu consumo de oxigênio, é acúmulo de lactato sanguíneo. Está acontecendo dois processos aqui. Um é o limiar de lactato, que se caracteriza por um ponto onde a produção de lactato já está maior do que a minha degradação, ou seja, aumentou de 0, está em 1, está começando a acumular, e eu tenho a primeira ponto de limiar ventilatório aumentado. Esse segundo ponto, em alguns livros, é chamado de ponto de limiar 2, e o McCardley chama de ponto de Obler, que é quando a concentração de lactato passa de 4 milimoles. E o crescimento depois é vertiginal, né? Cresce mais desordenadamente. É exatamente o outro ponto onde eu tenho compensação ventilatória. O que está acontecendo nesses dois pontos, como eu não estou conseguindo mais mandar o lactato para o ciclo de Cori, como eu não estou conseguindo mais metabolizar o lactato próximo aos músculos ativos, que só 30% dele, na verdade, vai para o ciclo de Cori, o resto é consumido pelos músculos do lado. O que está acontecendo é isso aqui, ó. Esse termo é errado, viu, pessoal? Existe ácido lático, mas a forma de acidez mesmo dele é tão rápida, é mais considerada aquela reação tampão mesmo, onde eu fico com piruvato mais 2H mais e formo lactato. Mas, tranquilo. O lactato ele é tamponado pelo bicarbonato de sódio, certo? Dessa reação, eu tenho a produção de lactato de sódio mais hidróxido de carbono. E essa aqui é a reação típica que até a amidrase carbônica faz, onde transforma em H2O e CO2. A ideia é que essas reações ocorram até próximo do pulmão, onde o pulmão pode liberar esse CO2. É por isso que eu tenho esse aumento ventilatório. Então o CO2 mostra de novo que ele é um poderoso regulador da ventilação. O CO2 é tão poderoso na regulação da ventilação que alguns atletas utilizam a hiperventilação. O que é hiperventilação? Eu fico ventilando muito para jogar muito CO2 para fora e eu engano meu cérebro porque vocês viram que a maioria dos ajustes é por osmoceptores e pelo próprio sangue, com CO2 ou não. Então eu consigo ficar mais tempo debaixo d'água. O cérebro percebe primeiro o excesso de CO2 do que a carência de oxigênio. Tanto que em algumas competições, né, o carboidrato fenoteral ou beta-2 agonistas são considerados DOP. Sim, bronquodilatadores. É considerado DOP, pessoal, tudo que dá uma vantagem no esporte. Então, por exemplo, beta-bloqueadores, se for um esporte de precisão, ele é considerado DOP.
Porque o cara está mais preciso porque está mais calmo, né? Se treme menos. É. Diferente do débito cardíaco, onde eu tenho um aumento mais do... Quando o cara está condicionado, eu tenho mais um aumento do volume de ejeção do que da frequência cardíaca. Quando o cara é bem condicionado a nível pulmonar, eu tenho um aumento maior das frequências respiratórias, porque meu volume corrente depende do tamanho do meu pulmão. Ele tem um teto, dali ele não passa. Então, alguns atletas podem... Aqui, o McArdley usou o exemplo de 50 incursões respiratórias por minuto. Para ter uma ideia, vocês agora estão respirando cerca de 12 vezes por minuto. Talvez mude porque eu falei. E vocês vão tentar controlar o fluxo respiratório. Mas eu duvido que vocês consigam fazer isso por muito tempo. Porque em pouco tempo o nível de CO2 aumenta, porque você não regula tão perfeito como o ajuste ventilatório normal, e o sua parte automática se sobrepõe à parte consciente. Ninguém consegue controlar a respiração. Ninguém. Por muito tempo, não. Basta vocês fazerem um teste, até o final da aula, quem conseguir ganha um brinde no próximo curso do Aclerton. Estou dando um brinde. É porque eu sei que não consegue, Aclerton, viu? Ah tá, eu falei aqui, mas atletas podem ter até 75 incursões respiratórias por minuto. É muito, viu? Você conseguir respirar, inspirar e expirar 75 vezes em um minuto, mais de uma vez por segundo. Então, ó, só completando aquele gráfico que a gente mostrou do efeito EPOC, né? O que é que faz aumentar essa ventilação? Ressíntese de ATP e fosfocreatina. Gastei muito ATP e fosfocreatina no esforço exagerado. Eu tenho que ter mais oxigênio para ressintetizar lactato para glicogênio através do ciclo de Clore. Oxidação do lactato no metabolismo energético. Restauração do oxigênio da mioglobina, que foi gasto, principalmente pelas fibras oxidativas. Efeitos termogênicos da temperatura central aumentada. Minha temperatura está aumentada, então preciso compensar com um ajuste ventilatório. Os próprios hormônios em excesso, as catecolaminas, elas passam um tempo alto ainda, após o cessar do exercício. E os efeitos gerais que esses próprios hormônios ocasionam, como efeito da frequência cardíaca elevada, da ventilação e de outras funções fisiológicas aumentadas. É daí que vem um consumo excessivo de oxigênio após o treinamento. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, pessoal. Concentração sanguínea de lactato, né? Aí aqui eu tenho pessoas destreinadas, pessoas treinadas. Reparem que o limiar ele é um pouco mais alto para as pessoas treinadas. Ela demora um pouco mais a começar a acumular lactato, porque tem seus sistemas glicolíticos mais aprimorados, né, do que o sedentário. Reparem a magnitude de elevação, com 75% do VO2 máximo, ó, a diferença do destreinado para o treinado. E agora o fator primordial que faz um cara ser atleta ou não, que é o X da questão. Com 100% do VO2 máximo, quando os dois estão no seu máximo, e isso é dependente da pessoa, eu tenho o meu 100%, ele o dele, e esse gráfico está incluindo as duas coisas. O cara que é atleta, ele suporta maiores quantidades de lactato sanguíneo. Ele não cede fácil ao exercício extenuante. Ele passa o tempo todo menor, com menor acúmulo de lactato. Mas quando os dois estão a 100%, habitualmente ele suporta quantidades maiores de lactato sanguíneo do que o cara que é sedentário. Essa aqui é a via oxidativa de produção energética de ATP, né? Na verdade, só um GTP é produzido aqui no ciclo. Se vier do piruvato, estão sendo produzidos 2, né? Porque são 2 piruvatos.
Mas o que esse ciclo fornece mesmo, que é para a cadeia respiratória de oxigênio, são os NADH. E FAD também. Um aspecto interessante é que sempre um ciclo usa o oxalacetato do ciclo anterior. Aqui ele está... Oi? Aqui ele está mostrando a acetilcoenzima A a partir do piruvato, mas a gente sabe também que ela pode vir da oxidação de ácidos graxos e que vários aminoácidos podem entrar em algumas partes do ciclo, né? O ciclo de Krebs tem menos reações do que a glicólise, certo? E eu não estou enxergando bem para detalhar tanto. Vou deixar para o Ítalo mesmo, essa parte aqui. E rendeu também um prêmio Nobel a Hans Krebs, prêmio Nobel em 1953, pela descoberta do ciclo de Krebs, que ele batizou com o nome dele, né? Nobel de 1953. A cadeia transportadora de elétrons, ela usa um princípio ergonômico também de produção de energia e, a exemplo das rodas de uma cachoeira, quanto mais alto, maior a produção energética. O NAD, no caso, consegue fornecer mais ATP do que o FAD, porque ele entra num ponto mais alto da cadeia transportadora de elétrons. Que tem os citocromos, eles funcionam por ação de oxirredução, né? Cada um tem uma atração maior pelo elétron, e sendo que o aceptor final desse elétron é o oxigênio. Isso aqui só vai ocorrer se eu tiver o oxigênio como aceptor final, certo? Cada um tem uma tração crescentemente maior por esses elétrons. Em cada etapa dessa é possível a formação de radicais livres também, e tem radicais livres específicos em cada altura, mas normalmente a produção é bem pequena, de 5% da produção total energética produzida em termos de radicais livres. A gente sabe hoje que não fornece, na verdade, 3 ATPs, o NAD, e não fornece, na verdade, 2 ATPs, o FAD. Um fornece 2,5 e o outro 1,5, porque alguma coisa é gasta no percurso, não porque forneça quebrado, né? Não tem um ATP quebrado. As coenzimas são os produtos finais do ciclo do ácido cítrico, que podem reduzir a oxigênio e água. A reação é exotérmica, né, realizada em diversas etapas, por isso que os elétrons são carreados de proteína em proteína. A transferência do elétron até o oxigênio é realizada através de várias etapas. E o X da questão, para a produção do ATP mesmo, é essa proteína, chamada ATP sintase. Deixa eu só ver se tem uma imagem melhor dela aqui. Se não tiver, eu explico aí. Já passei, não foi? Já passei muito. À medida que os elétrons estão sendo transportados, vai se acumulando H+ no espaço intermembrana. Foi por isso que eu falei para vocês onde é cada coisa na mitocôndria. Então tem uma membrana externa, tem uma membrana interna, e no espaço entre as duas membranas eu tenho um espaço intermembrana.
vai se acumulando aqui. Aqui são as enzimas propriamente dita, né? E as reações que ocorrem e onde pode ser formado alguns radicais livres. E o que é que acontece? Isso aqui. Eu fico com muito H+ no espaço intermembrana, uma quantidade pequena de H+ no espaço intermembrana, e se tiver um espaço para esses H+ passarem, pessoal, o que é que eles fazem? Eles vão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Essa ATPase, ela tem 3 sítios, essa imagem aqui eu acho que está melhor, pronto, ela tem 3 sítios, um sítio tem um ATP parcialmente hidrolisado, o outro sítio tem um ADP, certo? E o outro sítio está livre. Esse transporte de H+ do lado da membrana interna para a matriz faz com que isso aqui gire, por interação mecânica mesmo, ela gira, liberando ATPs dentro da matriz mitocondrial. Então eu fico com ATP nesse espaço interno aqui, ó. Isso aqui é um esquema resumido, né? ADP mais ATP. O ADP mais ATP, eles existem dentro da matriz, eles podem vir inclusive do próprio citoplasma, dos gastos que eu tive com outras funções energéticas no citoplasma para dentro da matriz, e vão ocupando aquele sítio. Não fica igual uma catraca, ó? Então o lado livre vem para cá, o ATP é liberado e o ADP junta com fosfato, formando um ATP. E esse ADP e fosfato que estão do lado de fora ocupam um outro sítio. E fica funcionando nesse sistema de catraca, girando e liberando ATPs. Quando esse ATP é produzido aqui, ele ainda não pode sair da mitocôndria, porque não tem transportadores. Aliás, tem um transportador para ele, que é uma enzima, porque na matriz mitocondrial não pode ter ATP. Não tem esse gasto de ATP. Isso aqui eu boto relembrando só para lembrar onde está acontecendo cada processo. O H+ está se acumulando aqui, no espaço intermembrana. A ATPase está na cadeia transportadora, que fica na crista interna, e fica uma diferença de H+ desse meio para esse meio dentro da matriz mitocondrial. E os NAD e FAD estão sendo produzidos pelo ciclo de Krebs dentro da matriz mitocondrial. Ok? Então, visando o trabalho biológico, eu tenho produção de ATP através da glicólise no citoplasma e através do